bom dia, boa tarde, boa noite, conforme estejam a sintonizar-nos. Vamos estudar hoje o livro de Salmos e vamos aqui descobrir uma situação que para nós é um regozijo. Ensina-nos a orar, ensina-nos a falar com o nosso Pai. É um privilégio nosso termos esta lição e podemos explorar estas formas lindas que nós temos no passado e num dos livros mais extraordinários que a Bíblia tem, o livro de Salmos. Cumprimento o meu querido amigo Macedo, hoje fui eu que fiz a introdução, espero que estejas bem e que esteja tudo bem também com a tua família. Amigo Jorge, graças a Deus, está tudo bem comigo, com a minha família, espero que o mesmo aconteça contigo também, com a tua família, que Deus te abençoe, que Deus vos abençoe, que Deus abençoe também todos aqueles que nos veem e ouvem, e aqui em conjunto vamos agora meditar sobre este livro maravilhoso que é o livro de Salmos, um excelente livro, portanto, de poesia, mas que tem mensagens muito importantes para nós. Não eram apenas mensagens para o povo de Israel, mas também são mensagens atuais, muito atuais para nós. E como o título diz, ensina-nos a orar. Quem é que imaginava que este livro pudesse ser uma enciclopédia de oração? Como é, não é? Claro. Este livro foi aqui, portanto, um dos objetivos do livro era exatamente ser, portanto, enfim, livros de oração. Eles eram cantados, até perdeu-se um pouco na tradução, porque eram feitos em verso, né? Eram poesia. Portanto, originalmente os salmos são poesia. Portanto, só que na tradução perde sempre, portanto, a rima, né? Mas tem mensagens importantíssimas para nós. E devemos promover, a lição aconselha-nos aqui, a promover o uso dos salmos nas nossas orações. Exato. E nós às vezes esquecemos um pouco disso. Há uma série de salmos que são exatamente orações que eles cantavam enquanto enquanto eles percorriam algumas etapas até que quando eles iam para Jerusalém e mesmo quando nos ofícios deles eles tinham esta forma de louvar a Deus e tinham estas orações que para nós às vezes há uma certa confusão. Nós às vezes intitulamos oração uma coisa que nós fazemos pessoal, palavras nossas em relação a Deus. E aqui estas orações são orações que são escritas, que já estão todas elas transcritas em escrita. E muitas vezes nós às vezes olhamos para isto não como oração em si, mas como uma canção ou uma prosa, uma poesia, e muitas vezes não damos o significado correto às palavras que ali estão, não é? Claro. Que são exatamente palavras de oração, palavras de busca, de gratidão, palavras de agradecimento em geral, não é? Claro. E a lição refere aqui que entre alguns cristãos parece prevalecer a ideia de que só a oração espontânea, aquela oração que, enfim, com as nossas próprias palavras, que saem naquele momento, só a oração espontânea portanto, é realmente oração. No entanto, os discípulos de Jesus foram imensamente recompensados quando lhe pediram que os ensinasse a orar. Portanto, as orações... Eu ia dizer aqui uma questão. Os discípulos de Jesus já tinham os salmos escritos. E nós, quando estamos a estudar a lição, a gente... Então, mas como é que eles já tinham os salmos escritos e estão a pedir, ensina-nos a orar, quando os salmos são orações plenas, profundas, não é? Portanto, os próprios discípulos estavam ali um bocado confusos, como é que haviam de falar, como é que haviam de transmitir as suas ideias a Deus, se estava correto aquele princípio que eles tinham de canção e de louvor, ou se havia uma outra forma, porque dá a entender que os discípulos de João Batista falavam, tinham um tipo de oração diferente daquela que eles estavam habituados a ter. Claro, claro. Eles então pedem a Cristo que os ensine a orar e Cristo dá-lhes então um modelo de oração, portanto, que é o Pai Nosso, bem conhecido, que todos nós bem conhecemos, não é? Mas, portanto, é onde estão resumidas as principais necessidades e os principais, portanto, assuntos que devemos apresentar a Deus o Pai. Portanto, no entanto, os Salmos é uma rica variedade de, enfim, quer de palavras, quer de pensamentos, quer de expressões, que nós podemos utilizar também nas nossas orações. Porque não de uma forma mecânica, não de uma forma formal, mas
a lição também diz aqui que nós, ao lermos o livro de Salmos, nós vamos identificar com muitas daquelas situações. Porque Exatamente. Aliás, toda a experiência humana está ali retratada, não é? Acontece connosco. Diz. Acontece connosco, quando estamos a ler, quantas vezes nós dizemos amém? Estamos a ler, portanto, um trecho dos Salmos e queremos que isso sejam palavras também nossas. Portanto, o nosso coração está imbuído daquele sentimento. Claro. Nós lemos e, portanto, ficamos com a ideia que aquilo foi escrito para nós. Exatamente para nós. Exato. Não, nós identificamos o que está escrito. Porque aquilo, nós nos Salmos encontramos toda a espécie de experiências humanas. Exato. E, aliás, na lição de domingo, logo no princípio, nós temos aqui uma série de situações, e eu vou ler. Outra forma é ler os Salmos que correspondam à sua situação atual. Portanto, em vez de lermos os Salmos do 1 até ao 150, podemos ler Salmos, tem Salmos de lamento, tem Salmos de lamento individual e de lamento coletivo, tem ação de graças, tem hinos de louvor, tem, portanto, os salmos penitenciais, temos os salmos de sabedoria, temos os salmos históricos, temos os salmos de ira e de raiva, e temos os salmos de peregrinação, que era quando o povo andava em peregrinação e que os chantava enquanto caminhava. E, portanto, nós temos vários tipos de salmos, vários tipos de louvor e de agradecimento. Exatamente, que refletem exatamente a extensa variedade da realidade humana, não é? E nossa também, não é? Portanto, há salmos adequados para todas as situações, para a alegria, para a tristeza, enfim, para as queixas, para o lamento. E a vida de oração é exatamente isso. Nós nem sempre estamos a orar da mesma maneira. Há orações que nós fazemos porque há uma satisfação plena, porque houve um milagre nas nossas vidas e nós agradecemos a Deus. Nós temos uma oração de agradecimento. Mas quando nós estamos, como se diz, na modo baixo, com algum problema, nós temos algumas orações de lamento, temos algumas orações em que vamos colocar as situações a Deus e esperamos que Deus, de angústia, e que Deus nos diga através da sua palavra que caminho a tomar. Portanto, há vários tipos de oração e os salmos também preenchem toda essa vastidão de relacionamento que nós devemos ter com o nosso Deus. Claro, sem dúvida. Portanto, os salmos retratam exatamente a realidade da experiência humana. E encontramos aí muitas palavras de conforto, de orientação, e sentimos nos salmos a presença de Deus. Aliás, como sabemos, toda a Bíblia revela Deus, toda a Bíblia revela Cristo, não é? Cristo também é revelado nos salmos, sem dúvida, não é? Portanto, e é da sua vontade que nós, portanto, nos apropriemos daquelas palavras, daquelas expressões, daquele sentido, daqueles pensamentos que nos são transmitidos pelo poder do Espírito Santo quando nós lemos a palavra de Deus e quando nós lemos os salmos, neste caso específico que estamos a debater, não é? Portanto, devemos promover o uso dos salmos nas nossas orações. Não é errado até utilizar expressões que estão escritas nos salmos. O próprio Jesus, iremos ver mais adiante, o próprio Jesus utilizou. O próprio Paulo, em Colossenses 3,16, e nós lemos isto, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Portanto, Paulo próprio também orienta cada um de nós, neste relacionamento que nós devemos ter com Deus, termos um relacionamento através deste privilégio que nós temos, salmos que já estão escritos e que têm uma concentração espiritual de orientação a nós, porque já foram cantados por um povo que estava em angústia, um povo que estava em agradecimento, um povo que estava num relacionamento intrínseco com Deus. Nós temos esse exemplo, e esse exemplo para nós é excelente, porque vamos tirar da história coisas proveitosas para nós que outros já fizeram. Claro. E que Deus se agradou. Porque a prova disso é que Jesus próprio, quando fala, diz, encaminha-nos para a leitura de Salmos. Não é? Claro, encaminha-nos exatamente para aquilo que foi um bom relacionamento que o povo de Israel teve com ele. Claro, sem dúvida. Portanto, depois aqui a lição continua, fala-nos agora aqui no Salmo 44, não é? O Salmo 44 é um salmo interessante. Portanto, nós lermos o Salmo com atenção, vemos ali
o salmista atravessa situações complicadas, situações difíceis, mas entretanto ele não perde a fé. Apesar dele muitas vezes não compreender, portanto, as dificuldades, as adversidades que está a atravessar, mas ele não perde a fé, porque ele sabe que Este Deus salmo, responderá com este toda a salmo, certeza. claro, este salmo traz-nos a nós até a história do relacionamento do homem, de Deus com o homem, em que Deus fez vários milagres, criou uma ponte para o homem, para salvar sempre o homem de todas as situações em que se colocou. E, Claro, portanto, claro. este é dos salmos mais bonitos que nós temos na Bíblia, porque ele dá-nos um resumo de tudo aquilo que o homem fez e aquilo que Deus fez para salvar o homem das atrocidades que o próprio homem cometeu sobre si próprio. Claro, claro. E no meio deste sofrimento, portanto, eu gostaria de referir aqui o versículo 18 e 19 do Salmo 44, que é o Salmo do qual estamos a falar, que diz aqui: o nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas, ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte. Mesmo apesar dos problemas, mesmo apesar das dificuldades, das angústias, portanto, o salmista não se revolta contra Deus, porque ele sabe que Deus está com ele e que o ajudará por fim, não é? Deus não o abandonará. Deus nunca nos abandona, não é? Há aqui um pormenor também interessante neste salmo, que está no versículo 20 e 21, em que a gente vê que não há segredos na nossa vida para com Deus. Portanto, devemos ser verdadeiramente abertos, nosso coração deve estar completamente aberto à vontade de Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Claro, e nós, às vezes, reagimos como crianças, e nós lembramos, quando éramos crianças, a esconder dos nossos pais coisas claro. que a gente até se ri delas, claro. E nós, agora, como adultos, também fazemos o mesmo, a julgar que Deus não vê, mas Deus vê tudo Deus e sabe tudo, não é? Claro. Claro. Eu gostaria, ocorreu-me agora aquela passagem bem conhecida, em que Deus diz: não te deixarei, nem te desampararei. Apesar dos problemas, exatamente, apesar das dificuldades, apesar das angústias, Deus diz: não te deixarei, nem te desampararei. E nós temos essa certeza, não é? Portanto, não há motivos para perder. E o Salmo 44 demonstra exatamente essa realidade. Deus está constantemente connosco. Constantemente connosco. Em todas as situações. Nós é que às vezes pensamos que não. Quando a vida nos corre mal, pensamos que Deus está muito longe. Deus está lá, está igualzinho. Nós é que temos um problema grave dentro de nós. Nós não conseguimos olhar muito para dentro do nosso coração. Olhamos muito mais para fora e, olhando para fora, vemos coisas que não fazem sentido. E se nós olhássemos muito para o nosso coração, víamos que o defeito está em nós e não está em Deus. Claro, claro. Portanto, agora ocorreu-me também aquele primeiro versículo do Salmo 46, que diz, que é bem conhecido também, que nós conhecemos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1, não é? Portanto, é importante nós não esquecermos isso. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Portanto, Ele não nos deixará nem nos abandonará. Depois a lição fala aqui de seguida do Salmo 22. E é interessante, foi o Salmo que Jesus utilizou. E tu sabes em que circunstância, podes referi-la. Exato, exato. E há aqui um pormenor que nós às vezes cuidamos. É que pensamos que os Salmos não têm profecia, mas os Salmos têm muita profecia. E este Salmo é um Salmo profético, porque quando este Salmo, portanto, é dito: Deus meu, porquê é que me desamparaste? É exatamente a expressão que Jesus usa na cruz, no términos da redenção. Quando Jesus está mesmo prestes a falecer. E, portanto, há aqui uma situação que nós devíamos também entender, e eu às vezes penso, como é que Davi, que era um homem que no princípio, portanto, ele era pastor de ovelhas, portanto, o ensino, a escolaridade do Davi não era grande, mas ele teve uma grande escolaridade espiritual, uma situação de riquíssima relação com Deus, independentemente de ter feito os erros que fez, mas nós vemos que só pode escrever um salmo destes
quem tenha uma ligação muito, forte muito com Deus. intensa com Claro, Deus. claro. Para virem estas palavras, virem exatamente a serem as palavras centrais do contexto de salvação que Deus ministrou em relação a nós, dando o seu Filho por nós, e o seu Filho, exatamente, estando numa situação em que suportou todos os pecados da humanidade e sentiu-se desamparado, e, portanto, ao sentir-se desamparado, apelou ao Pai, numa situação que o próprio David já tinha sentido, já tinha escrito isto também, não é? Portanto, tinha manifestado este mesmo bramido. E nós, ao vermos esta situação como profética, mais valor deveríamos dar ao contexto do estudo e ao contexto de até decorarmos os salmos, termos os salmos como eu diria, uma bíblia mental, termos quase de cor e salteado os salmos para, em qualquer situação de infortúnio, nós possamos lembrar sempre de qualquer versículo, de qualquer situação que se passou no passado, para nos dar alento no presente e esperança no futuro. Claro, claro. E nós sabemos que Deus o Pai não desamparou Jesus. Apesar de ele estar ali a sofrer na cruz, nós sabemos que o Pai não o desamparou, não é? Portanto, a lição diz aqui, o importante é que, ao dar-nos palavras para orarmos, os salmos ensinam-nos também a olhar para além da nossa situação presente, a olhar portanto, para aquilo que está distante de nós, para o futuro, para além daquilo que está, para além da situação presente, e pela fé, a vermos o tempo em que a nossa vida será restaurada pela graça de Deus. Portanto, e temos aqui também, futuro, não é? E temos aqui uma situação no Salmo 23, no Salmo 22, versículo 23, que diz assim: vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o de todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou, agora fugiu-me 23, deixa-me lá apanhar outra vez, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Portanto, exatamente, Deus esteve sempre presente ao lado do homem. Claro. Sempre. Claro. No passado, e está hoje também connosco, sempre presente. Claro. Nunca nos abandona. A resposta de Deus pode não ser imediata, mas virá com toda a certeza. Portanto, nós sabemos que Deus, mais tarde ou mais cedo, responderá no momento certo. Nós, portanto, somos imediatistas, queremos resposta logo naquele momento, queremos respostas imediatas. Mas Deus sabe todas as coisas e pode não ser o melhor para nós, não é? E nós temos que aceitar isso pela fé. Portanto, mas a resposta de Deus virá no tempo adequado, no tempo que Ele achar ser o melhor. E a lição diz aqui: os adoradores são levados a abandonar os seus fardos de dor, de desapontamento, de ira e de desespero na presença de Deus e a confiar nele, sejam quais forem as suas circunstâncias. Portanto, que Deus nos ajude a manter exatamente esta fé, esta confiança, porque nós somos seres humanos, falíveis, falhamos, a nossa fé às vezes se enfraquece, portanto, mas nós, se olharmos, se mantivermos, portanto, a nossa mão agarrada à mão de Cristo, à mão de Deus, nós seremos ajudados em tempo oportuno. E temos aqui também, depois na lição de quarta-feira, uma situação extremamente importante para nós, quando lemos aqui, portanto, na própria lição. Ao orar com os salmos, devemos buscar o Espírito Santo para ser capacitados a agir da maneira requerida pelo salmo. Os salmos são a palavra de Deus por meio da qual são transformados o caráter e as atitudes dos crentes. Não são apenas informações adquiridas, são transformações. Claro. Pela graça de Deus, as promessas dos salmos se manifestam na vida dos crentes. Isto significa que permitimos que a palavra de Deus nos molde, de acordo com a vontade divina, e nos una a Cristo, que demonstrou a vontade de Deus perfeitamente e que também orava com os salmos como um filho de Deus encarnado. Portanto, claro, olha só a densidade que aqui está, não é? Se nós levarmos isto a peito e fizermos as nossas orações associando a leitura dos salmos com
o Espírito Santo e de retermos o nosso coração na devoção, na entrega completa à vontade de Deus, tu vê a maravilhosa vida espiritual que nós podemos ter. Claro, sem dúvida. É uma vida espiritual transcendente. É uma coisa que, enfim, a Não nossa compreendemos. imaginação nem sequer consegue entender. E isto Claro, é claro. tão fácil que, e é verdade, nós quando lemos o livro de Salmos, quando lemos os Salmos e nos entregamos completamente ao Espírito Santo, o nosso coração ferve cá dentro. Há Claro, uma mudança estratégica na nossa vida. Há um viver completamente diferente. E somos claro, completamente diferentes. E há uma claro, alegria e uma paz interior que nós não sentimos de outra forma. E claro, conseguimos, com a leitura e com a densidade que o Espírito Santo nos dá de poder, claro, de relação, realmente é uma situação e nós vemos Jesus venceu porquê? Porque ele utilizava exatamente isto. Ele utilizava nas suas orações salmos e ele utilizava a relação direta com Deus através do Espírito Santo que foi derramado sobre Jesus também, e claro, portanto claro, era intensa esta relação, era uma situação intensa, e se nós não fizermos assim, também será intensa tal e qual, portanto não há aqui claro. diferença nenhuma. Claro, ao contactarmos, ao lermos a palavra de Deus, ao estudarmos a palavra de Deus, nós somos influenciados pelo Espírito Santo, não é? Portanto, devemos estar abertos exatamente a essa influência. Foi o Espírito Santo que inspirou a Bíblia e só ele é que nos pode ajudar a compreender a Bíblia, não é? Portanto, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Portanto, e somos até aconselhados até, antes de pegar na Bíblia, antes de ler a Bíblia, ler muito ou pouco, ou nem que seja um só versículo, devemos pedir a inspiração e a ajuda do Espírito Santo, não é? Portanto, não devemos ler a Bíblia sem que peçamos, portanto, a orientação do Espírito Santo. Portanto, A Bíblia não deve ser lida como um livro qualquer, exatamente, desde o Gênesis até Apocalipse, a Bíblia deve ter sempre o suporte do Espírito Santo, porque ele é que nos ajuda a interpretar, ele é claro, que nos ajuda a entender as coisas que estão escritas e da maneira como estão escritas. claro, sem Muitas das dúvida, vezes a gente se ler a Bíblia só por ler, a gente nem compreende o claro, que é que está a ler. Muitas vezes aquilo pronto, a não ser que sejam aquelas histórias do Davi que venceu e as lutas e a cova dos leões e aqueles milagres que aconteceram, com o Daniel, com o José e companhia, isso é uma coisa, pronto, ok, qualquer um entende. Agora, quando estamos a ler a palavra de Deus, precisamos do Espírito Santo para interpretarmos todas as coisas ao pormenor, incluindo estas histórias que parecem histórias, desculpa a expressão, simples, mas que são histórias profundas. A história claro. da Cova dos Leões, a história da vitória Tem uma de lição para Daniel, nós, a história de José, a história da travessia o Mar do Vermelho, Jordão, do Jordão, sim, a queda dos muros de Jericó. Há coisas muito profundas que só aconteceram por uma situação de relacionamento e de fé que foi depositada e porque Deus estava ali ao lado. claro, Como claro. é que os muros caem com gritos humanos? Não é? Só Só através pelo da poder de ação Deus, não é? de Deus. Não é? Portanto, Claro, e nós temos que entender isso de uma forma claro, cabaz. claro. Toda a Bíblia e essas histórias também, tudo aquilo que está aqui, portanto, expresso na palavra de Deus, tem lições profundas para nós, úteis e profundas para nós. Portanto, nem só de pão, disse Jesus, nem só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, é o alimento da alma. Assim como precisamos do alimento físico, precisamos da palavra de Deus. Eu não devia passar um único dia sem lermos a palavra de Deus. É importante manter este contacto com Deus, com o Espírito Santo, com Cristo, não é? Portanto, sairemos beneficiados disto, não é? A lição diz aqui que, ao sermos influenciados pelo Espírito Santo através das palavras que lemos na Bíblia, e especificamente estamos agora a falar dos Salmos, vai dar lugar, portanto, esta leitura pode dar gradualmente lugar à salvação de Deus. E começamos a experimentar a mudança do lamento para o louvor e do desespero para a esperança. Há uma transformação. Portanto, o leitor, o crente, é transformado. Ele pode Nós iniciar, nos dizemos, como nós vemos aqui nos Salmos, ele inicia com lamentos, com queixas, portanto, com sofrimento, mas acaba sempre transformado. Acaba por ser influenciado pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, e já tem uma perspectiva diferente.
uma perspectiva, portanto, mais positiva, mais esperançosa. E uma coisa que nós temos também como experiência, e estamos quase a terminar a lição, além da leitura dos Salmos, nós temos também agora a pensar assim: os discípulos pediram a Deus, a Jesus, que os ensinassem a orar. Jesus ensinou-os a orar. E Jesus, ao ensiná-los a orar, eles assistiram, provavelmente, a todas as orações que Jesus fez, tirando aquelas orações que Jesus fazia em particular, e muitas vezes nós sabemos que, inclusive, Jesus estava a orar e eles estavam a dormir. Claro. Mas eles ouviram as orações. E certamente, nas palavras que Jesus utilizava nas orações, havia muitos salmos, muitos versículos de salmos, que estavam inclusos na oração que Jesus fazia ao Pai. E, portanto, isto também permitiu que os discípulos, através disso, demonstrassem depois, no final da vida, já com o derramamento, já depois do derramamento do Espírito Santo, eles partissem para as situações sem qualquer medo, sem qualquer temor. Eles partiram para as situações todas triunfantes, porque estavam a fazer a vontade de Deus, estavam a cumprir o propósito de Deus. A missão que Jesus lhes tinha dado, eles estavam a cumpri-la integralmente. E cumpriram, Claro. todos cumpriram, excetuando um que não cumpriu, o resto deles todos cumpriram. E é impressionante como é que isto foi conseguido. Foi conseguido através da ação do Espírito Santo, momento a momento em cada um, e com o conhecimento que eles foram tendo da palavra de Deus escrita, porque nós temos uma situação em que eles próprios só se lhes abriu os olhos quando até Jesus a caminho de Emaús, quando falava com eles diziam, e ardia-nos o coração com as expressões que Jesus estava a utilizar, porque Jesus foi utilizando as profecias que estavam lá atrás escritas em Salmos, em Zacarias, em Daniel e companhia. Portanto, Jesus foi falando com eles, e eles nem estavam a entender que era Jesus que estava a caminhar ao lado deles, mas ele começou-se a abrir os olhos. O entendimento deles começou a abrir-se. Porquê? Eram coisas que estavam escritas, eram situações que eles viviam lendo-as e não as tinham entendido. E agora estavam a entendê-las plenamente. Não é? Esta relação Espírito Santo, esta relação vivência com Deus, estudando, vendo, examinando as Escrituras, é que nos dá o poder e que nos dá a certeza da salvação. Sem dúvida. E agora, na parte final da lição, eu gostaria de referir, se me permites, portanto, aqui dois excertos aqui da lição, portanto, da lição na parte final, que diz que, portanto, fala dos os salmos de lamentos, os salmos das queixas, né? Em que o salmista expressa, portanto, o seu sofrimento, a sua angústia. Diz aqui, em primeiro lugar, estes salmos podem tornar-nos mais conscientes de que o sofrimento faz parte da experiência geral humana. Em segundo lugar, os salmos de lamentação ensinam-nos a ter compaixão para com os sofredores. Mesmo que estejamos numa situação agradável, mesmo que esteja tudo bem connosco, a vida está-nos a correr bem, mas devemos não esquecer os outros. E estes salmos devem nos levar a compreender que o sofrimento faz parte da experiência humana e deve nos levar a ter compaixão para com os sofredores. Eu gostaria, se me permites também, porque eu acho interessantíssimo, eu gostei muito desta citação, que já é conhecida, já tinha lido, mas voltei a lê-la novamente aqui no Trimensário. É uma citação do Desejar Todas as Nações, páginas 752 e 753, que diz o seguinte: este mundo é um grande hospital, mas Jesus veio curar os doentes, proclamar liberdade aos cativos de Satanás. Ele era em si mesmo saúde e vigor. Comunicava a sua vida aos doentes, aos aflitos, aos possessos de demónios. Não repelia ninguém que viesse receber o seu poder vivificador. Sabia que os que lhe pediam auxílio tinham sido eles mesmos os causadores da sua doença. Todavia, não se recusava a curá-los. E quando a virtude vinda de Jesus penetrava nessas pobres pessoas, sentiam a convicção do pecado e muitos eram curados, tanto das suas enfermidades espirituais como das do corpo. O Evangelho possui ainda o mesmo poder. E por que não deveríamos testemunhar hoje idênticos resultados? Portanto, termina esta citação com esta pergunta, não é? Exatamente. E para terminar a nossa lição, se nós lermos, portanto, os Salmos com
com cuidado, nós vamos ver exatamente que vão acontecer milagres na nossa vida, porque vamos entender melhor o amor de Deus, vamos entender perfeitamente a força do Espírito Santo e vamos ver que o nosso coração se transforma de pedra em carne e se transforma de um coração, às vezes, de ira e de lamento, num coração de alegria e de regozijo e de enaltecimento ao nosso Deus. Que essa Amém. seja realmente a nossa experiência, essa seja a nossa e seja experiência. verdadeiramente o nosso pensar e a nossa decisão no dia a dia quando estamos a estudar estas lições maravilhosas. Sem dúvida. Que Deus nos ajude. Jorge, mais uma vez, peço a Deus que te abençoe, a ti e à tua família. O nosso querido amigo Ruben, que está aqui também na parte técnica. Portanto, que Deus nos abençoe a todos. E já agora, desejamos a todos um bom ano, um feliz ano na companhia de Deus. Exatamente, um grande abraço. e que possamos não só estudar este trimestre, mas estudar todos os dias a lição da Escola Sabatina, que nos traz cada vez mais um caminho mais aproximado de Deus. Que Deus nos ajude e nos guarde. Sem dúvida. Um grande abraço. Um grande abraço a todos. Um grande abraço.